Sabe, meus queridos, quando completei 70 anos, percebi algo que nunca tinha notado antes. Era uma manhã de domingo, daquelas em que o café tem um aroma especial, e eu estava sentado na minha varanda, observando o movimento da rua. Foi quando me dei conta de que já fazia 3 semanas que ninguém me ligava pedindo conselhos sobre trabalho. Algo que costumava acontecer quase todos os dias quando eu ainda estava na ativa. Passei 45 anos trabalhando como gerente em uma grande empresa, e durante todo esse tempo era eu quem resolvia as emergências, quem tinha a palavra final nas decisões importantes. Meu telefone tocava constantemente. Seu José, como faço para resolver isso? Precisamos da sua opinião naquilo. Era como se eu fosse um farol, guiando navios em meio à tempestade. Lembro-me especialmente de uma situação, há uns 15 anos, quando surgiu uma crise séria na empresa. Era véspera de Natal, e eu estava com a família toda reunida para a ceia quando o telefone tocou. Um problema grave com um cliente importante, diziam. Sem pestanejar, passei 2 horas ao telefone, resolvi a situação, e quando voltei à mesa, a sobremesa já havia acabado. Na época, senti orgulho por ser tão necessário. Hoje, vejo que perdi momentos preciosos com minha família. A mudança começou gradualmente, após minha aposentadoria. Primeiro, foram as ligações do trabalho que diminuíram. Depois percebi que nas reuniões de família, meus filhos já não pediam tanto minha opinião sobre suas decisões profissionais. Minha neta Amanda, que sempre vinha me pedir ajuda com a matemática, agora tem um aplicativo no celular que resolve tudo num piscar de olhos. É engraçado como a tecnologia vai tomando nossos papéis, não é? No começo, confesso que foi difícil. Sentia-me como um ator que, depois de anos sendo protagonista, de repente se vê como figurante. Passava horas revirando antigas fotografias, relembrando os tempos em que todos dependiam de mim. Minha esposa, Maria, que sempre foi mais sábia que eu nessas questões, percebeu minha melancolia. Foi ela quem me ajudou a enxergar que essa mudança não era uma perda, mas uma transformação. José, ela me disse um dia, você não precisa mais carregar o mundo nas costas. Agora é hora de viver para você. E sabem de uma coisa? Maria estava certa. Comecei a perceber que havia uma liberdade imensa em não ser mais o centro das atenções. Pela primeira vez em décadas, podia fazer coisas simplesmente porque eu queria, não porque alguém esperava isso de mim. Comecei a frequentar um grupo de pintura às quartas-feiras. Nunca fui muito bom nisso, mas quem se importa? Faço porque me dá prazer. Passei a dedicar mais tempo ao jardim, conversar com as plantas. Sim, elas são ótimas ouvintes. Descobri que posso passar uma tarde inteira lendo um livro sem me sentir culpado por não estar sendo produtivo. O mais interessante é que, ao me libertar da necessidade de ser central, acabei descobrindo novas formas de contribuir. Na semana passada, por exemplo, meu neto Pedro veio me visitar. Ele está com problemas no trabalho, estresse, ansiedade, coisas que conheço bem. Em vez de dar conselhos diretos, como fazia antigamente, apenas o escutei e compartilhei algumas histórias da minha própria jornada. Quando ele foi embora, me abraçou forte e disse: "Vô, nossa conversa me ajudou muito. Não foi porque resolvi seu problema, como eu costumava fazer no passado, mas porque simplesmente estive presente, compartilhando experiências sem tentar controlar o resultado. Hoje, aos 75 anos, entendo que não precisamos ser o centro do palco para ter valor. Nossa relevância não está no quanto as pessoas dependem de nós, mas na qualidade das conexões que estabelecemos. É como aquele velho provérbio: quando o sol se põe, as estrelas aparecem. Podemos não brilhar tanto quanto antes, mas fazemos parte de uma constelação muito mais bonita. Tenho aprendido a valorizar os pequenos momentos. O sorriso da minha bisneta, quando conto histórias da minha infância, as conversas tranquilas com Maria durante o café da manhã, as mensagens carinhosas dos meus filhos perguntando se estou bem. Não são grandes eventos ou decisões importantes, mas são momentos repletos de significado. E sabe de uma coisa? Às vezes, quando estou regando minhas plantas ou pintando mais um quadro torto na aula de pintura, me pego sorrindo sozinho. Não é mais aquele sorriso orgulhoso de quem resolve problemas importantes, mas um sorriso sereno de quem finalmente entendeu
que a vida não precisa ser uma eterna maratona de realizações. Esta nova fase me ensinou que podemos ser importantes de formas diferentes em cada etapa da vida. Hoje, minha centralidade não está mais em resolver problemas ou tomar decisões cruciais, mas em ser uma presença constante e amorosa na vida daqueles que amo. É uma forma mais suave de existir, mas não menos significativa. Como digo sempre aos meus netos, a vida é como um rio, está sempre em movimento, sempre mudando. Nossa tarefa não é lutar contra a corrente, mas aprender a fluir com ela, descobrindo novas paisagens ao longo do caminho. Sabe, outro dia estava procurando uma foto antiga, na gaveta do criado mudo, daquelas que a gente guarda meio escondidas para não amarelecer. Encontrei uma de 1975. Eu devia ter uns 26 anos. Nossa, que diferença! Cabelos pretos e fartos, postura ereta como um soldado, e aquele sorriso confiante de quem acha que o corpo vai durar para sempre assim, forte e ágil. Maria, minha esposa, me pegou olhando a foto com um ar meio nostálgico e disse: "José, você continua bonito, só que agora tem mais histórias no rosto." Ela sempre sabe o que dizer, não é? E pensando bem, cada uma dessas rugas que hoje desenham meu rosto tem mesmo uma história para contar. Esta aqui no canto do olho apareceu de tanto rir com meus netos. As marcas na testa vieram das preocupações com os filhos. E olha que foram muitas. Os cabelos brancos? Ah, esses são medalhas de honra. Cada um representa uma batalha vencida, uma experiência vivida. Mas não vou mentir para vocês, nem tudo são flores nessa transformação do corpo. Lembro como se fosse hoje a primeira vez que percebi que algo estava realmente mudando. Foi numa manhã de sábado. Eu sempre ia jogar futebol com os amigos no clube. Tinha feito isso por mais de 40 anos. Era sagrado. Naquele dia, depois de apenas 15 minutos em campo, senti uma dor no joelho que nunca tinha sentido antes. Não é nada, pensei. Já passa. Mas não passou. Na segunda-feira, lá estava eu no ortopedista, ouvindo aquelas palavras que ninguém quer escutar. "Seu José, o senhor precisa diminuir o ritmo. Que tal trocar o futebol por uma caminhada?" Confesso que fiquei arrasado. Voltei para casa me sentindo velho pela primeira vez na vida. Passei uma semana inteira emburrado, reclamando de tudo. Até que meu filho mais velho apareceu com uma proposta. "Pai, que tal a gente começar a nadar juntos, 3 vezes por semana, cedinho?" No começo resisti. Natação? Eu? Mas sabe que acabei gostando? É diferente do futebol, claro, mas descobri que cada fase da vida tem seu próprio ritmo, sua própria dança. Hoje minhas manhãs na piscina são sagradas. E o melhor, meus joelhos não reclamam mais. As mudanças não param por aí. Os óculos de leitura, que antes só usava de vez em quando, viraram companheiros inseparáveis. Outro dia, tentei ler o rótulo de um remédio sem eles e quase tomei a dose errada. A audição também já não é a mesma. Às vezes, Maria precisa repetir as coisas, principalmente quando tem muito barulho ao redor. E tem a questão do sono. Ah, o sono. Lembro que antigamente eu podia dormir 8 horas seguidas, sem nem mudar de posição. Agora, acordo 2, 3 vezes durante a noite. No começo ficava irritado, mas aprendi a aproveitar esses momentos. Às vezes levanto, vou até a varanda e fico admirando o céu estrelado. Descobri que a madrugada tem uma paz especial. Uma das adaptações mais importantes que fiz foi com a alimentação. Não posso mais comer aquela feijoada pesada do domingo ou tomar aquela cervejinha gelada sem consequências. O médico explicou que nosso metabolismo vai ficando mais lento com a idade. No início resistia, afinal, sempre comi de tudo. Mas depois de algumas noites de insônia e azia, aprendi a lição. Hoje mantenho uma alimentação mais equilibrada. Descobri que existem muitos pratos saborosos e saudáveis. Maria e eu fazemos questão de cozinhar juntos. Transformamos isso num momento especial do nosso dia. Ela sempre brinca dizendo que agora sou um chefe do bem-estar. Uma coisa que aprendi a valorizar muito são as visitas regulares ao médico. Antigamente só ia quando estava realmente doente. Agora entendo que prevenir é muito melhor que remediar. Tenho meus exames todos em dia. Tomo os remédios da pressão nos horários certos.
embora às vezes precise da ajuda do despertador do celular para lembrar. O que mais me impressiona é como nosso corpo é sábio em nos avisar quando algo não está bem. Aquela dorzinha nas costas é ele dizendo: "Ei, precisa melhorar a postura." O cansaço após uma noite mal dormida, um lembrete para desacelerar um pouco. Tem dias, claro, que acordo me sentindo como se tivesse sido atropelado por um caminhão. As juntas doem, o corpo está mais pesado e parece que tudo exige mais esforço. Nesses momentos, lembro do que meu pai costumava dizer: "Filho, o segredo não é não sentir dor, é não deixar a dor te impedir de viver." Uma das descobertas mais bonitas que fiz nessa jornada foi perceber que nosso corpo, mesmo com todas as suas limitações, ainda é capaz de nos proporcionar momentos de profunda alegria. O abraço dos netos, que agora preciso dar sentado porque eles estão crescendo muito rápido. O beijo de boa noite da Maria, que mesmo depois de 50 anos de casados, ainda faz meu coração bater mais forte. O sol da manhã aquecendo meu rosto durante a caminhada no parque. E sabe de uma coisa? Aprendi a agradecer por cada dia que acordo e posso me movimentar, mesmo que mais devagar. Cada passo, cada respiração, cada movimento é uma bênção. Nosso corpo pode não ser mais aquela máquina incansável da juventude, mas ele carrega em si a sabedoria de todas as estradas que percorremos. Como digo para meus netos, quando eles me perguntam sobre as rugas, cada marca no meu rosto é um capítulo da minha história. E que história linda de se viver! Afinal, envelhecer não é apenas sobre o corpo que muda, é sobre a alma que aprende a aceitar e amar essas mudanças. Ontem foi um daqueles dias em que a saudade bateu mais forte. Estava organizando o álbum de fotografias da família, aquele de capa vermelha que fica na estante da sala, quando encontrei uma foto do Natal de 1985. Estávamos todos lá. Eu, Maria, nossos filhos ainda pequenos, meus pais, os amigos mais chegados. Mesa farta, sorrisos largos, aquela felicidade que parecia que nunca ia acabar. Fiquei um bom tempo olhando para o rosto do meu pai naquela foto. Antônio, português da Gema, homem simples que atravessou o oceano com apenas uma mala de roupas e muitos sonhos. Ele nos deixou há 15 anos numa manhã de domingo. Estava no jardim, cuidando das suas amadas roseiras, quando seu coração decidiu que era hora de descansar. Naquele mesmo álbum, algumas páginas depois, encontrei uma foto do Joaquim, meu melhor amigo desde os tempos de escola. A gente se conheceu no primeiro dia de aula em 1955 e desde então foram 60 anos de amizade. Compartilhamos tudo. As travessuras da adolescência, os nervosos dos vestibulares. Fomos padrinhos dos casamentos um do outro. Vimos nossos filhos crescerem juntos. Joaquim partiu no ano passado, depois de uma luta contra o câncer. Nos últimos meses, eu ia visitá-lo todos os dias no hospital. Levava palavras cruzadas, era nossa diversão favorita. E ficávamos horas resolvendo os enigmas, como se o tempo ainda fosse aquele da juventude. No último dia, ele apertou minha mão e disse: "Zé, cuida da Teresa para mim. Teresa, sua esposa, agora almoça conosco todos os domingos." É estranho, sabe? Quando somos jovens, a morte parece algo tão distante, quase abstrato. Mas conforme os anos passam, ela vai se tornando uma visita cada vez mais frequente. Não que isso torne mais fácil, nunca é fácil dizer adeus. Mas aprendemos a conviver com essa realidade de uma forma diferente. Maria sempre diz que cada pessoa que parte leva um pedacinho do nosso coração, mas deixa um pedacinho do seu com a gente. E ela tem razão. Quando estou no jardim cuidando das roseiras que herdei do meu pai, sinto como se ele estivesse ali, me ensinando mais uma vez sobre a paciência necessária para ver as flores desabrocharem. Quando resolvo palavras cruzadas, quase posso ouvir a risada do Joaquim quando encontrávamos uma resposta particularmente difícil. Mas não são só as partidas definitivas que nos fazem sentir a ausência. Tem também aquelas pessoas que a vida vai afastando aos poucos. Lembro do Carlos, que trabalhou comigo por 3 décadas. A gente prometeu manter contato depois que me aposentei. Mas você sabe como é. As ligações foram ficando mais raras, os encontros mais espaçados. Outro dia soube que ele se mudou para o sul do país, para ficar mais perto dos netos. E tem os filhos, que crescem e seguem seus próprios caminhos.
Meu caçula, o Ricardo, mora em Portugal há 10 anos. No começo foi muito difícil. Maria chorava toda vez que fazíamos uma chamada de vídeo. Hoje ainda dói, claro, mas aprendemos a valorizar os momentos que temos juntos, mesmo que virtualmente. E quando ele vem nos visitar, a casa fica em festa. Uma das lições mais importantes que aprendi sobre perdas é que elas nos ensinam a valorizar quem está presente. Hoje, faço questão de dizer "eu te amo" para Maria todos os dias, mesmo depois de 50 anos juntos. Ligo para meus filhos sem precisar de motivo especial, só para ouvir suas vozes. Quando estou com meus netos, deixo o celular de lado e presto atenção em cada história que eles contam, por mais simples que pareça. Também aprendi que nunca é tarde para fazer novas amizades. No grupo de natação, conheci o Alberto, um senhor de 78 anos que tem mais energia que muito jovem por aí. Começamos a tomar café juntos depois das aulas, e hoje ele é praticamente da família. Suas histórias da época em que era caminhoneiro são as favoritas dos meus netos. Na verdade, percebi que existem diferentes tipos de família. Tem aquela do sangue, claro, mas tem também a família que a gente escolhe ao longo da vida. Dona Carminha, nossa vizinha há 40 anos, já é praticamente uma irmã para Maria. Quando um de nós fica doente, ela é sempre a primeira a aparecer com uma sopa quentinha e palavras de conforto. Uma das coisas mais bonitas que descobri nessa fase da vida é o poder das memórias. Elas são como um tesouro que ninguém pode nos tirar. Às vezes, quando estou sozinho na varanda, fecho os olhos e posso ver claramente meu pai trabalhando em sua oficina, sentir o cheiro do café que minha mãe fazia nas tardes de domingo, ouvir as risadas das reuniões com os amigos. E sabe de uma coisa? Aprendi que a solidão não precisa ser nossa inimiga. Tem dias em que gosto de ficar sozinho, repassando essas memórias, conversando com meus botões. Como dizia minha avó, é um tempo precioso para refletir, para agradecer por tudo que vivi e ainda vivo. Claro que há momentos difíceis. Datas especiais como Natal e aniversários às vezes trazem aquela pontada de saudade mais forte. Mas aprendi a transformar a dor da ausência em gratidão pela presença que tive. Como digo sempre para meus netos, quem a gente ama de verdade nunca parte completamente. Fica morando num cantinho especial do nosso coração. E assim vamos seguindo, cultivando os relacionamentos que ainda temos, honrando a memória dos que partiram, e sempre abertos a novos encontros que a vida nos apresenta. Porque, no final das contas, são os laços que construímos que dão sentido à nossa jornada. Como dizia meu pai, a vida é como um trem, filho. Algumas pessoas viajam conosco por toda a jornada, outras descem algumas estações antes. O importante é fazer cada trecho da viagem valer a pena. Outro dia, meu neto Pedro chegou aqui em casa todo animado para me mostrar seu novo celular. Vô, olha só que legal. Dá para pagar as contas, pedir comida, chamar táxi, tudo por aqui. Fiquei observando aquele aparelhinho preto na mão dele, lembrando do primeiro telefone que tive em casa, em 1975. Era um daqueles grandes, pretos, com disco para girar os números. A gente tinha que ficar perto dele para falar, porque o fio não era muito comprido. Quando comentei isso com Pedro, ele me olhou como se eu estivesse falando de algo da pré-história. Mas, vô, como vocês faziam para mandar mensagem? Ri e expliquei que, naquela época, se queríamos dizer algo para alguém, ou ligávamos ou escrevíamos uma carta. Carta de papel? O espanto dele me fez pensar em quanto o mundo mudou nas últimas décadas. No começo, confesso que resistia muito a essas mudanças tecnológicas. Quando meus filhos insistiram para que eu tivesse um celular, há uns 15 anos, guardei o aparelho na gaveta por quase um mês. Pra que isso? Tenho telefone em casa, serve muito bem. Mas aí começaram a criar grupos da família no tal do WhatsApp, e as fotos dos netos só mandavam por ali. Maria, sempre mais adaptável que eu, aprendeu primeiro. Ela assistia tutoriais no YouTube, outra coisa que nem sonhávamos que existiria, e foi me ensinando. Hoje, não só uso o celular, como até tenho minhas próprias redes sociais. Semana passada, fiz uma videochamada com Ricardo, meu filho que mora em Portugal. Ver o rostinho dele, mesmo que pela tela, aqueceu meu coração de um jeito especial.
Mas não são só as tecnologias que mudam. Nossa própria vida vai pedindo adaptações. Quando as crianças eram pequenas, morávamos numa casa grande, com quintal, 3 andares, muitos quartos. Era perfeito na época. As crianças tinham espaço para brincar. Fazíamos churrasco todo domingo. A família inteira se reunia nas festas de fim de ano. Há 2 anos, porém, Maria e eu decidimos que era hora de mudar. A casa tinha ficado grande demais para nós dois, e subir e descer escadas já não era tão fácil. Alguns amigos acharam um absurdo. Mas vocês moraram aí a vida toda. Como vão deixar tantas memórias para trás? O que eles não entenderam é que as memórias a gente carrega no coração. Nos mudamos para um apartamento térreo menor, mas muito mais prático. Tem elevador, portaria 24 horas e fica perto do posto de saúde e da farmácia. Nossa nova varanda é menor que a antiga, mas ainda cabe perfeitamente minhas plantas e a cadeira de balanço onde gosto de ler à tarde. A mudança não foi fácil, claro. Tivemos que doar muita coisa, organizar outras. Decidir o que realmente importava levar para a nova fase. Foi um processo que mexeu não só com a casa, mas com nossas emoções. Cada objeto guardava uma história. Cada canto tinha uma lembrança. Mas sabe o que descobrimos? Que às vezes precisamos deixar algumas coisas para trás para abrir espaço para o novo. Nossa nova casa tem menos metros quadrados, mas tem mais vida. Os netos adoram vir nos visitar porque tem uma pracinha em frente, onde podemos passar horas brincando sem preocupação com escadas ou degraus. As mudanças também chegaram na nossa rotina. Antes eu era daqueles que acordava religiosamente às 6 da manhã, tomava café correndo e saía para trabalhar. Hoje aprendi a apreciar um ritmo mais tranquilo. Acordo naturalmente, sem despertador. Tomo meu café devagar lendo o jornal, agora no tablet, quem diria. Às vezes faço alongamento na sala, outras vezes desço para caminhar na praça. Uma das mudanças mais significativas foi na forma como vejo o tempo. Quando somos jovens, parece que temos todo o tempo do mundo, não é? Vivemos correndo, sempre pensando no próximo compromisso, na próxima conquista. Agora aprendi a valorizar cada momento. Uma xícara de café com Maria em silêncio vale mais que 1000 palavras. Uma tarde brincando com os bisnetos é um presente precioso. Até meus gostos mudaram. Eu, que nunca fui muito chegado em verduras, hoje tenho minha própria hortinha na varanda. Comecei depois que o médico insistiu que precisava melhorar a alimentação. No início era só por obrigação. Hoje, cuidar das minhas alfaces e tomates virou um dos momentos mais prazerosos do dia, e as mudanças continuam chegando. Semana passada, Pedro tentou me ensinar a usar o Pix. Confesso que ainda estou aprendendo, mas já fiz algumas transferências com sucesso. Maria brinca dizendo que daqui a pouco vou virar um influencer digital. Não sei bem o que isso significa, mas pelo sorriso dela, deve ser algo bom. Uma das lições mais importantes que aprendi sobre mudanças é que não adianta resistir a elas. É como nadar contra a corrente. Só nos cansa e não nos leva a lugar nenhum. Melhor é aprender a fluir, adaptar-se, descobrir as oportunidades que cada nova situação traz. Claro que nem toda mudança é fácil ou agradável. Quando tive que parar de dirigir à noite porque minha visão já não era mais a mesma, foi um baque. Sentia como se estivesse perdendo um pouco da minha independência. Mas aí descobri os aplicativos de transporte e hoje até acho mais tranquilo. Posso olhar a cidade pela janela, conversar com os motoristas. Alguns têm histórias fascinantes, sem me preocupar com trânsito ou estacionamento. Como digo sempre para minha família, a vida é como um rio, está sempre em movimento. Podemos lutar contra a corrente e nos cansar, ou aprender a navegar e descobrir novos caminhos. E sabe de uma coisa? Às vezes as melhores surpresas estão justamente nas curvas que não esperávamos fazer. Hoje acordei com o barulho dos passarinhos na janela. Sabe, antigamente isso me irritava. Que barulheira logo cedo, eu pensava. Agora acordo sorrindo com essa música natural. Maria diz que estou ficando mais sábio, mas acho que estou apenas aprendendo a ser feliz de um jeito diferente. Lembro de uma conversa que tive com minha neta Amanda há algumas semanas. Ela estava preocupada com o vestibular, achando que sua felicidade dependia de passar na faculdade dos seus sonhos. Me vi nela há tantos anos atrás, quando achava que a felicidade estava sempre no próximo objetivo,
na próxima conquista. Amanda, disse a ela, vou te contar um segredo que demorei 75 anos para aprender. A felicidade não é um destino, é uma companheira de viagem. E o mais interessante é que podemos escolher se queremos viajar com ela ou não. Confesso que essa sabedoria não veio fácil. Passei boa parte da minha vida achando que seria feliz quando comprasse uma casa maior, quando os filhos se formassem, quando me aposentasse. Sempre havia um quando condicionando minha felicidade. Foi depois dos 70 que comecei a entender que a felicidade está nos pequenos momentos do dia a dia. Está no cheiro do café fresquinho que Maria faz toda manhã, no sorriso da dona Carminha, nossa vizinha, quando venho compartilhar as flores do nosso jardim. No abraço apertado dos netos quando vêm nos visitar. Tem dias difíceis? Claro que tem. Dias em que o corpo dói mais, em que a saudade aperta, em que as preocupações parecem maiores. Mas aprendi que mesmo nesses dias, podemos escolher nossa perspectiva. Como diz aquele ditado antigo, não podemos impedir que os pássaros da tristeza voem sobre nossa cabeça, mas podemos impedir que façam ninho em nossos cabelos. Uma das maiores descobertas que fiz foi sobre a gratidão. Toda noite antes de dormir, Maria e eu fazemos nosso ritual de agradecimento. Cada um fala 3 coisas boas que aconteceram no dia. Às vezes são coisas grandes, como a visita surpresa de um filho que mora longe. Outras vezes são pequenas alegrias, um pão que saiu perfeito, uma flor que desabrochou no jardim, um telefonema carinhoso. No início, achei que seria difícil encontrar 3 coisas para agradecer todos os dias. Mas sabe o que aconteceu? Quanto mais procurávamos motivos para agradecer, mais motivos encontrávamos. É como se nossos olhos tivessem sido treinados para enxergar a beleza nas coisas simples. Outro dia, por exemplo, estava na fila do banco. A espera estava longa e algumas pessoas começaram a reclamar. Antigamente, eu seria o primeiro a ficar impaciente. Mas naquele dia decidi usar o tempo para observar. Vi uma senhora ajudando outra que tinha dificuldade com o caixa eletrônico. Notei o sorriso gentil da funcionária mesmo diante das reclamações. Percebi o sol entrando pelas janelas, criando desenhos no chão. De repente, aquela espera não parecia mais tão ruim. Uma das maiores fontes de felicidade que descobri foi me libertar das expectativas dos outros. Quando era mais jovem, vivia preocupado com o que as pessoas pensariam. Se meu carro era bom o suficiente, se minha casa era grande o suficiente, se minha roupa estava adequada. Hoje, uso a camisa florida que meus netos me deram no Natal, mesmo que alguns achem chamativa demais para um senhor da minha idade. Danço com Maria na sala quando toca nossa música, mesmo que os vizinhos possam ver. Afinal, que graça tem a vida se não podemos ser autênticos? Aprendi também a importância do perdão, não só com os outros, mas principalmente comigo mesmo. Durante muito tempo, carregava arrependimentos como pedras nos bolsos. Devia ter passado mais tempo com as crianças quando eram pequenas. Devia ter visitado meus pais mais vezes. Devia ter dito mais vezes, eu te amo. Até que um dia entendi. Não podemos mudar o passado, mas podemos aprender com ele e fazer diferente agora. Uma das maiores alegrias que descobri foi a liberdade de dizer não. Quando somos mais jovens, queremos agradar a todos, participar de tudo. Hoje sei que está tudo bem escolher ficar em casa numa noite de sábado, lendo um bom livro, em vez de ir a uma festa barulhenta. Está tudo bem preferir um almoço tranquilo em família a um evento social cheio de gente. E falando em escolhas, aprendi que a felicidade muitas vezes está em aceitar o que não podemos mudar. Não posso mais correr como antes, mas posso caminhar e apreciar a paisagem. Não posso mais ficar acordado até tarde sem consequências, mas posso aproveitar a paz das manhãs cedinho. Não posso impedir que pessoas queridas partam, mas posso manter vivas as memórias felizes. Uma das coisas mais bonitas que a idade me ensinou foi a importância de compartilhar a felicidade. Quando vejo alguém triste, compartilho uma história engraçada. Quando um vizinho está doente, levo um pedaço do bolo que Maria fez. São pequenos gestos, mas acredito que a felicidade é como uma vela. Quando acendemos a vela de outra pessoa, a nossa não perde o brilho. Ao contrário, a luz só aumenta. Hoje, aos 75 anos,
Entendo que a felicidade não está nas grandes conquistas ou nos momentos extraordinários. Ela está no ordinário, no cotidiano, nas pequenas escolhas que fazemos a cada dia. Está em acordar e agradecer por mais um amanhecer. Está em sorrir para o espelho, mesmo com todas as rugas. Está em fazer alguém sorrir, mesmo quando nosso próprio coração está apertado. Como digo sempre para meus netos, a vida não precisa ser perfeita para ser maravilhosa. E sabe de uma coisa? Quanto mais escolho ser feliz, mais motivos a vida me dá para continuar fazendo essa escolha.